Pronto, então tá aqui a nossa janelinha. Eu tive que fazer uma configuraçãozinha e acabei voltando agora, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só fechar aqui. Pronto, então tá aqui nossa janelinha. Eu vou criar agora uma aplicação. Criei meu pacote e agora eu vou criar o nome dela. Vamos dar uma olhada se aqui, porventura, estava sendo apresentado algum nome no meu código. No meu nome, ele fala para criar uma classe chamada balanço trimestral. Então vamos, ó, balanço. Lembrem que a gente não usa caracteres especiais em nome. E a gente usa o padrão que é meu case, a primeira letra maiúscula, né? Então, balanço trimestral. Tá aí criado, né? Como é uma classe que vai ser executada, eu vou habilitar a opçãozinha, ó, main, tá bom? Então eu vou criar o main e apertar em finish. Vamos dar uma olhada agora como é que ficou o nosso... Então tá aí, ó, que o nosso balanço trimestral criado. E aqui é onde nós vamos preencher o nosso código. É aqui que vai vir as instruções. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim. Primeiro, entrada. 2, processamento. E 3, ó, saída, né? O que eu tinha pedido na entrada? Vamos ver aqui. Na entrada eu pedi o quê? Dentro do main, declare uma variável inteira chamada gastos janeiro. Então vamos declarar uma variável chamada gastos janeiro. Ó, double, ou int, né? No caso pode ser. No caso do exercício eu está chamando de int, tá? Mas poderia ser double, por quê? Porque é um valor monetário. Então, double gastos janeiro. E vamos inicializar essa variável com um valor proposto de 15 mil reais. Opa, desculpa. Então aqui, ó, eu iniciei meu gasto de entrada, minha variável, com 15 mil. Por que ele está aqui como entrada? Porque é o valor que eu preciso para realizar o meu processamento. Para, ao final, apresentar alguma coisa. Lembrem lá do que eu mostrei para vocês antes, tá? Ele pede também para criar mais 3 variáveis. Gasto fevereiro, ó, e também o gasto de março. Vamos criar o gasto de março também. Com os valores de 23 mil, 1, 2, 3, 23 mil, e de 17, desculpa, e de 17 mil. Então aqui, ó, eu criei minhas 3 variáveis, esqueci o ponto e vírgula, né? Não pode. Então aqui estão minhas entradas. Preciso de mais algum valor para poder realizar o meu processamento? Lembre que o meu processamento lá, ó, vamos dar uma revisada rápida no processamento. O nosso processamento, ele é o quê? Nosso processamento, ele é isso aqui, ó. Um minuto, o nosso processamento é isso aqui, ó. Calcular os 3. Eu preciso de mais algum mês? Não, não preciso, já que já fechou, tá? Então, se já fechou, agora eu posso passar para o meu processamento. Vamos voltar para o processamento, então, ó. E no processamento ele diz o quê? Que você deve somar as 3 variáveis, tá bom? Criando uma variável chamada gastos do trimestre. Então, eu vou criar uma variável double chamada gastos trimestre, ó. E o que é essa variável gasto trimestre? A gente já viu lá pensando no processamento, que é a soma do gasto de janeiro, mais o gasto de fevereiro, mais o gasto de março. Isso aqui termina o meu processamento. Eu não preciso fazer mais nada aqui, tá bom? Por fim, eu preciso, uma coisa que vocês sempre esquecem, que é o quê? Eu terminei o meu processo, eu preciso chegar na minha saída. Muitos de vocês terminam aqui e executam. Professor, pronto. Ih, professor, não fez nada. E eu falo, fez sim. Ele fez muita coisa. O que vocês não fizeram foi mostrar o resultado. Porque aqui eu abri espaço na memória, eu guardei valores dentro da memória, eu realizei procedimentos matemáticos. Mas eu preciso mostrar. E aí, para imprimir, nós vamos usar o comando system.out.println, tá bom? E vamos colocar a variável que a gente quer mostrar. Qual é a variável? Quando eu fiz lá aquele quadrinho para vocês, o que eu queria mostrar ao final? Os meus gastos do trimestre, tá bom? Então, eu gasto do trimestre. Eu preciso imprimir essa variável. Vamos ver se vai dar certo? Então, 55 mil, né? Que é a soma dos 15, dos 23 e dos 17, tá bom? Então, tá aqui, gasto do trimestre. E isso aqui eu consigo fechar a primeira parte. Vamos para a próxima parte, ó? A próxima parte, ela diz o seguinte... Um minuto, aqui. Adicione ao código
sem alterar as linhas que já existem na classe anterior para imprimir a média mensal do gasto, criando uma variável média mensal, vamos copiar aqui, ó, junto com a mensagem. Para isso, concatene a string no valor da média mensal é igual a média mensal. Então aqui ele está mostrando como é que vai ser o texto, tá bom? Então vamos lá? Vamos criar, vamos obedecer, né? É o exercício, então nós vamos seguir. Então agora aqui no exercício a gente vai fazer o seguinte, sem alterar a linha, eu não vou modificar as que eu já existo. Eu preciso fazer o quê? Calcular a média, não é? Então vamos criar uma variável chamada média mensal. O que é a média mensal? A média mensal não são os 3 valores somados divididos pela quantidade? Isso lembra lá da média aritmética de vocês, né? Você vai passar numa prova, você tirou a média é 6. Se você tirou 6 e 6, sua média final vai ser 6. Se você tirou 7 e 5, sua média vai ser 6, não é? Aproximada a 6. Então, essa é a ideia, é somar os dois e dividir, tá bom? Só que aqui a gente já fez a somatória. Se eu já fiz a somatória, eu preciso fazer só o que aqui agora? Ó? Basicamente, dividir por 3. Então, primeiro ele vai somar isso aqui, que deu quanto? 55 mil, tá bom? Se eu pegar esses 55 mil e dividir por 3, 55 mil dividido por 3, isso vai dar aproximadamente 18.333, tá? Isso é um teste para a gente verificar. E agora ele pede para imprimir. Vamos imprimir, ó? Eu vou copiar o System Out, só que eu vou pegar a mensagem da forma que ele tinha me falado, que ele queria que aparecesse o quê? Valor da média mensal, ó, vamos pegar aqui, ó, valor da média mensal, tá vendo, ó? Então tá aqui, ó, valor da média mensal. Tá aqui meu trecho de código. Vamos imprimir para ver se isso aqui vai dar certo. Ok. Então tá aqui a minha média mensal. Percebam que deu um valor muito grande, por quê? Porque isso aqui virou quase uma dízima periódica, a divisão não deu exata, né? Se a gente modificasse um valor aqui para uma coisa mais aproximada, muito provavelmente daria ok. Existem opções para a gente arredondar isso, mas não é o foco aqui nessa parte, tá? A gente poderia arredondar aqui, mostrando aqui na impressão, nós poderíamos realmente arredondar no valor, tá? Teriam formas para fazer isso, mas para a gente, nesse momento, para resolver o primeiro exercício, bastaria isso daqui. Moleza, e aqui nós fechamos o exercício, tá bom? Beleza, vamos para o próximo, vamos ler o próximo exercício para a gente poder ficar mais tranquilo. Vamos lá. Então, o próximo exercício, ele diz o quê? O próximo exercício é de estrutura condicional. Escreva um algoritmo que leia 3 notas obtidas por um aluno durante o semestre. Calcular a média aritmética. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar aqui para ficar mais fácil. Vou copiar aqui e vou criar um novo projeto. Deixo o balanço trimestral, desculpa, e vou criar uma nova classe. Opa, não estou mostrando para vocês, né? E fica bagunçado, né? Vocês não estão vendo, fica difícil, né? Então vamos lá. Vou criar uma nova classe bonitinha, uma nova classe. E a classe, ela vai ser chamada de, vamos chamar ela de média. Média, tá lá, criado média, o pacote está certinho. E ele vai ser executado também. Então eu vou criar um main aqui para a gente poder trabalhar, tá bom? Tá aqui. Para a gente se orientar melhor, eu vou só fazer isso aqui, ó. Lembre dos comentários, ó. Então, eu vou colocar aqui o comentário só para eu poder ler mais fácil, para eu não ter que ficar pulando de um para outro, tá bom? Só para isso, não é necessário. Só para a gente se orientar melhor com relação ao enunciado. Então vamos lá. Escreva um algoritmo que leia 3 notas. Se você fosse passar para aquele modelo de novo que eu ensinei, quais seriam as entradas? As entradas são as 3 notas. E o que eu preciso ao final? Ao final eu preciso falar para ele se ele está aprovado, se ele está reprovado ou se ele está de recuperação. E qual é o procedimento que eu preciso fazer para realizar isso? O procedimento que eu preciso para fazer isso é somar as 3 notas e dividir por 3. Bem tranquilo, não é? Então vamos ler as notas? Aqui para ler as notas, quando ele fala ler, ele está falando para a gente usar aquele recurso do scanner, né? Que é para a gente poder ler uma informação que vai ser digitada no teclado, que vai ser capturado e a gente possa trabalhar isso, tá bom? Então vamos fazer assim, vamos ler, né? Então, o new scanner, por enquanto vocês ainda não sabem o que é o new, fiquem tranquilos, a partir da próxima aula, aliás, nas próximas aulas, né? Nós vamos entrar e vocês vão descobrir o que é o new, para que ele serve e o que eu estou fazendo nesse modelo aqui. Para trabalhar com scanner, é necessário importar, tá? Quando vocês forem importar, observem o seguinte, o import ele deve ser da classe Java útil, tá bom? Existem diferentes implementações da classe Scanner. E se você talvez importar de uma a outra
que não seja da útil, pode acontecer alguns problemas, tá? Então, sempre importem de quem? Da classe útil, tá bom? Com isso aqui, eu tenho a permissão agora para ler a minha variável, tá bom? Eu consigo ler o meu teclado. Então, vamos fazer a primeira nota aqui, ó. Vamos fazer a primeira nota? Então, primeira coisa, eu vou pedir para o usuário, né? Ó, System Out. Isso aqui é aquela parte que eu falo para vocês, que a gente acaba... Vocês se preocupam demais com escrever o texto e acabam não fazendo nada, mas vamos lá, né? Digite a primeira nota. Vamos colocar a primeira nota, sim? A nota 1. Então, digite, mais fácil ainda, né? Digita a nota 1. Pronto. Que simplifica a vida do rapaz. Isso aqui vai só mostrar na tela a informação para digitar. Vamos executar para a gente ver, ó. Pronto. O meu programa já terminou, tá vendo? Só que eu preciso capturar essa informação. Então, eu vou capturar ela com o scanner, ó. Scanner.next. A nota que vai ser digitada vai ser em qual formato? Muito provavelmente vai ser ditado com casas decimais. Se vai ser ditada com casa decimal, então next double. Tá lá, next double. Só que eu preciso guardar esse valor em algum lugar. E eu vou guardar isso aonde? Na minha nota 1. Tá bom? Então aqui eu tenho minha nota 1 gravada. Então o que vai acontecer? Ele vai perguntar, digite a nota 1. Quando a informação for digitada, ela vai ser capturada e vai ser guardada na minha variável nota 1. Eu preciso fazer isso 3 vezes. Então, ó, ninguém impede vocês de copiar e colar, tá bom? Isso não mata ninguém. Só mudem certinho aqui as informações. Por quê? Porque a variável vai ser guardada na nota 2 e vai ser guardada na nota 3. Tá ok? Então agora eu tenho minhas 3 notas. Isso fechou minha entrada. Eu preciso o que agora? Eu preciso fazer o meu cálculo matemático, que é o quê? A minha média das notas. E aí como é que eu faço isso? Vamos criar uma variável chamada média, né? A média das notas. Vamos colocar a média das notas para ficar bem claro assim pra gente, né? Médias das notas. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou somar a nota 1 mais a nota 2 mais quem? A nota 3. E aqui, muitos de vocês erram quando fazem isso aqui, não é? Aqui é um erro já de matemática, não é nem lógica. Por quê? Porque o que você está fazendo? Você está somando a nota 1 mais a nota 3 e, na verdade, você faz o seguinte, você divide primeiro essa nota e depois você soma essas duas notas, tá bom? Olha só, vamos fazer um exemplo aqui, ó. A nota 1 seria 10, a nota 2, 10 e a nota 3, 10 também. E aí você coloca para dividir por 2. Né? Vamos dividir por 2. Em vez de 3, seriam por 2. O que ele faz primeiro? Primeiro, ele vai dividir isso aqui, ó. Quanto que é isso aqui? Isso aqui dividido por 2 é 5. E aí ele vai fazer assim, 10 mais 5. Isso aqui vai dar quanto no final? 25. Percebam? A diferença é se eu fizer isso daqui, ó. Se eu colocar o parêntese e indicar o quê? O que eu estou indicando? Que primeiro você deve fazer o quê? Resolver tudo que está dentro do parênteses, para só depois realizar o cálculo matemático. O que ele vai fazer? Primeiro ele vai somar, vai dar 30, e isso aqui dividido por 2. E isso aqui sim vai dar o valor que a gente quer, no caso 15. Óbvio que essa média que eu fiz aqui está errada, eu usei o 2 só para simplificar, para ser um valor redondo, tá? Mas para ter o valor exato, teria que ser 3, e aí a média aqui daria 10, tá ok? Então, o que eu preciso fazer aqui é só corrigir a questão dos parênteses para ficar ok. Que é o quê? Eu primeiro preciso fazer todos esses cálculos para depois. Tá bom? Vamos fazer um teste agora? Já que isso aqui a gente já fez, vamos imprimir agora? Vamos imprimir para a gente ver qual é a média que a gente obteve, tá bom? Então, sua média é... E vamos colocar aqui a média das notas. Tá aqui a média das notas, tá bom? Média das notas, a nossa classe média, não tem problema, média das notas. E vamos imprimir para a gente ver? Aqui quando eu imprimo, ó, ele está pedindo, digite a primeira nota. Vamos colocar uma nota 8, uma nota 6 e uma nota 7. A média dele, então, é 7. Ele fez o quê? Ele somou 8 mais 6 e mais 7. Isso dividido por 3 deu a média, tá bom? Então, ok, a gente conseguiu calcular a média. Uma outra coisa que vocês fazem muito errado também sempre que vocês trabalharem, vão executando o código aos poucos, vão mostrando os resultados para vocês poderem ver o que está acontecendo. Vocês deixam para imprimir no final. E aí começa a dar erro para todo lado. Percebam que aqui não está tendo nenhum erro. Está com um alerta aqui do scanner, que esse alerta do scanner nada mais é para fechar o scanner ao final do programa. Eu vou fechar para mostrar para vocês, tá bom? Então aqui eu calculei a média. Se nós voltarmos agora
no enunciado, ele vai falar o que pra gente? Ele vai falar que ele precisa o quê? Pra que eu fui, né? Eu salvei lá, né? Aqui, ó, tá salvo aqui, né? Então ele fala o seguinte, que você deve informar de acordo com o valor da média, a situação dele. Então vamos fazer o seguinte, se a média for aprovado, ele deve ser 7. Isso aqui eu vou mudar a minha orientação. Se eu voltar aqui no meu mapa, ó, eu vou voltar aqui no meu quadro. Aqui eu teria sempre uma saída. Quando a gente trabalha com o if, é a mesma coisa que se eu tivesse a opção de ter mais de uma saída aqui nesse ponto. Tá bom? E para esse caso, eu vou ter 3 saídas. Eu vou ter quais saídas? Eu vou ter a saída de se ele está aprovado, eu vou ter a saída se ele está reprovado e ele vai ter a saída ainda de recuperação. Então eu vou ter 3 saídas aqui. E para a gente trabalhar com essas saídas, nós precisamos do quê? Das estruturas condicionais, tá? A estrutura condicional que a gente vai trabalhar é o if, né? Então vamos lá, ó. Se a sintaxe do if é: se alguma condição verdadeira aconteça, trabalhe aqui dentro. Então, qual é a condição que eu preciso que seja verdadeira para mostrar a mensagem para ele? É preciso que mostre o seguinte, que a média dele seja maior ou igual a 7. Se essa média for maior ou igual a 7, o que eu devo apresentar para ele? Conforme o enunciado, eu devo mostrar para ele que ele está aprovado. Então, vou mostrar para ele, ó. System out, aprovado. Tá bom? Então, ele está aprovado. Aqui, ele ainda pede para mostrar se ele está reprovado, com a média abaixo de 5. Aqui nós temos algumas situações. Nós podemos fazer, por exemplo, um else, ou seja, se isso, faça isso. E aqui dentro nós podemos criar outros ifs encadeados. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que se ele entrou nessa condição, ele não vai entrar nessa outra condição. Tá? Por quê? Porque isso aqui já foi atendido. Se ele está aprovado, ele não pode estar nem reprovado. Ó, eu vou fazer assim. Ele não pode nem estar reprovado e nem de recuperação. Tá bom? Para vocês é um pouco mais complicado entender esses ifs aninhados. O que é isso? Um if dentro de outro. Então, para evitar esse problema, para esse exercício específico, porque a gente sabe que as condições elas são excludentes, ou seja, que se ele tem 7, ele não pode ter menor que 5 e nem entre 5.1 e 69, nós não precisamos fazer assim. Nós podemos fazer 3 ifs. Professor, meu Deus, mas aí eu vou ter que verificar os 3. Nesse caso, você vai entrar nos 3 ifs. Mas para o nosso exercício, é um processamento tão banal que isso não vai afetar. Conforme vocês forem adquirindo práticas no desenvolvimento, em algum momento vocês vão começar a observar isso. Ah, mas eu não vou fazer assim. Eu não vou fazer essa leitura 3 vezes. Tá bom? Eu vou fazer a mudança para vocês aqui. Vou fazer da forma que eu estou ensinando, mais fácil. E depois eu mudo para a forma como seria mais correta, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte. Que se a minha média for menor que quanto aqui que ele está pedindo, ó. Se a média for menor ou igual a 5, ó. Se a média for menor ou igual a 5, eu preciso mostrar o que para ele? Que ele está reprovado. Então, vou mostrar aqui, ó. Reprovado, tá vendo? E, por fim, a minha terceira condição, que é o quê? Que se a nota for maior ou igual a 5.1, né? Olha lá. Se ela for entre 5.1 ou, e aí a gente vai usar o operador ou, que é o pipe, né? Ó. Ou a minha média for menor ou igual a 6.9. Opa, 6.9. Então, ele vai estar de recuperação. Tá bom? Ó. Então, ele vai estar de recuperação. Vou colocar aqui, recuperação. Tá bom? Vamos fazer um teste agora com isso aqui? Eu sei que aqui não está legal. Tem algumas pessoas que estão falando, mas assim não é o melhor. Mas não tem problema. Vamos fazer um teste aqui. Então, eu vou executar. Primeiro, eu vou testar ele aprovado. Então, se ele tirou 8, 8 e 8, ele deve estar... Opa, olha aqui o problema. Aqui foi oreice, né? Por quê? Porque se eu estou falando ou, ele está pegando todos os números para cá e todos os números para cá. O professor errou, fez na pressa, mas aqui não tem problema. Era só ter mudado para E. Por quê? Porque o valor para ser considerado é preciso que ele esteja entre isso aqui, tá bom? Então, só para corrigir, já foi feito. Vamos lá, vamos digitar, ó, 8, 8 e 8. Sua média é 8 e você está aprovado, tá bem? Então, beleza. Vamos simular agora ele reprovado?
Para ele estar reprovado, ele precisa estar abaixo de 5. Então, 4, 4 e 4. Você está reprovado. Vamos fazer a recuperação agora? Para fazer a recuperação, ele tem que estar com 5.5. Opa, aqui é um probleminha simples, é só aqui a situação é o seguinte, quando você está lendo o valor aqui, você usa ponto, tá ok? Mas para ler aqui, você vai ter que usar a vírgula, tá bom? Então, não tem problema, 5. Opa, ali vai dar um erro, né? 5.5.5, sua média é 5.3 e você está de recuperação, tá bom? Então aqui é só um erro quando você vai digitar. Aqui você precisa digitar a vírgula no console, mas aqui você não pode utilizar a vírgula, aqui é ponto, tá bom? Então isso aqui resolveu o exercício. Se você pegar, isso aqui já está ok. Só que qual é o problema? Dessa forma, ele entra aqui, ele vai verificar. Imagina que ele tirou 7. Se ele tirou 7, ou a média 10, por exemplo, eu já sei que ele está aprovado. Eu não preciso verificar se ele está reprovado ou se ele está de recuperação. Isso não é necessário, porque eu já sei que ele está aprovado. Da forma como está posto o código aqui, o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui, verificar. Quando ele sair, ele vai verificar aqui também. E quando ele sair, ele vai verificar aqui também. Então, ele faz 3 verificações sempre. Para esse programa, não vai afetar absolutamente nada. Mas se você tem um programa muito grande, pode acontecer, da forma que aconteceu no passado, de aqui ter um problema. E aqui ele pode mostrar aprovado e recuperação, porque eu errei essa condição. Então, uma outra forma de fazer, e na verdade é a mais correta, é você limitar as checagens. Como? E se eu já sei que ele está aprovado, que eu não precise mais checar nada. Ó, que eu não precise mais checar nada. Se ele está aprovado, pronto, não faz mais nada. Se ele não tiver aprovado, opa, aí eu faço mais uma checagem, que é se ele tem a nota menor que 5. Se ele tiver menor que 5, então não faz mais nada. Não precisa checar também, tá bom? E aqui nós temos a situação. Nós não temos 3 possibilidades, aprovado, reprovado ou de recuperação? Então, se ele não está aprovado, se ele não está reprovado, eu tenho a absoluta certeza que ele só pode estar de recuperação, tá bom? Olha como ficou mais limpo o código. Então, ele verifica, está aprovado? Sim, vamos fazer um teste? Vamos lá, ó. 10, 10 e 10. Ele está aprovado, belezinha. Vamos executar agora o próximo. Ele tá, vamos reprovar ele. Então ele vai tirar 4, 3 e 1. Sua média é 2.66. Você está reprovado. E agora vamos entrar em recuperação dele, né? Recuperação 5,6, 5,1 e 5,8. Sua média é 5,5. Você está de recuperação. Então, essa forma seria a forma mais adequada de se resolver. Professor, eu fiz de outro jeito. Não tem problema, vocês estão aprendendo, né? À medida que vocês vão adquirindo a prática, vocês vão trabalhando de formas diferentes, tá bom? Isso aqui resolve nosso segundo exercício. Ah, sim. O alerta do close e do scanner é apenas um leak, né? Uma falha que pode acontecer, ó. Se você não fechar o scanner. Como o nosso exercício está terminando, isso não vai acontecer. Mas para resolver é só scanner.close ao final. Não vai afetar em nada seu sistema, ó. Tá vendo? E pronto. Aqui já resolveu todos os problemas. Beleza? Scanner.close. Vamos para o próximo, então. O nosso próximo programa, vamos ver o que ele está falando? Só um minutinho, vamos dar uma lida aqui, ó. O nosso próximo exercício, o terceiro, né, a correção, está ficando um pouco extensa a aula, mas a ideia é que vocês consigam entender tudo. Então vamos lá? Nossa próxima aula diz o seguinte, ó. Elabore um algoritmo Java que imprima todos os números de 150 a 300. E é só postar o código. Então vamos lá, vamos criar aqui de novo. Ó. Deixa eu voltar para o nosso Eclipse. Então tá aqui. Vou criar o meu novo programa. New. Uma nova classe. Ó. Criei minha nova classe, tá vendo? Ó. Minha nova classe, vamos chamar ela de repetição. Pronto, só para ficar. Repeticão, lembrem, né? Não pode ter os caracteres especiais. Vou colocar aqui. Essa classe, esse exercício, bem mais fácil. Ó. Não precisa absolutamente de nada, né? De colocar nada mais. Opa. Aqui. Por que ficou azul, professor? Porque o azul ele vai considerar que é um Javadoc. Nós não vamos trabalhar com isso nesse momento. Lá na frente a gente pode entrar nesse detalhe, tá bom? Então, elabore um algoritmo Java que imprima todos os números de 150 a 300. E aqui você pode usar as duas estruturas de repetição que a gente trabalhou. Uma primeira estrutura é a estrutura de repetição for, né? A for é a for mais tradicional. Então, como é que ela funciona? Ela vai repetir. Primeiro, você vai informar de quanto a quanto que ela vai repetir.
De quanto que você quer que ela comece a repetir? Ela tem que repetir de 150. Até onde ela deve ir? Ela deve ir até 300. Só que ela tem que ir até menor do que 300 ou menor ou igual? Menor ou igual, né? Por quê? Porque o 300 deve ser considerado. Então, se eu fiz isso, agora eu vou imprimir. O que eu preciso imprimir? Não é o número? Não é o contador? Quem é que está sendo modificado aqui? Não é o i? Então, olha só isso aqui, ó. I. Tá bom? Vamos executar para a gente ver. Deixa eu fechar os outros, para não bagunçar. E eu vou executar agora, ó. Então, tá lá, ó. Ele começou aonde? Vamos ver? 150 e foi imprimindo todos os valores até 300, tá vendo? Moleza. Quando você sabe quando você deve começar e quando você deve terminar, normalmente o melhor para ser utilizado é o for, tá? Por quê? Porque você sabe direitinho de quanto ele vai, até onde ele vai, é mais tranquilo. Quando você não sabe, você tem dúvidas de até onde ele deve ir, é recomendável utilizar o while, tá? Opa! O while. Qual é a diferença do while? O while, essa condição precisa ser atendida para que ele continue a execução, tá bom? Vamos fazer com for e com while. Para fazer com while, o que eu preciso fazer? Eu preciso que exista uma condição que seja atendida e ela pare. Quando é que essa condição deve parar? Quando, por exemplo, um contador qualquer aqui, um contador for menor do que, vamos chamar de i também, né? Quando o i for menor que 300. Só que aqui tem um detalhe. Percebam que eu declarei o int i aqui? Esse int i, ele só existe neste escopo, tá bom? Ele só existe nessa parte aqui do código. Eu não consigo usar o i fora do meu for. Para isso, eu preciso declarar uma nova variável. Para não confundir vocês, eu vou declarar como j e vou declarar ela aqui, ó, int j, começando com 0. Tá bom? Ela está começando com 0. Mas, professor, peraí, se ela começa com 0... ela está começando com 0, não é, professor? É. Então, ela vai imprimir como? De 0 a 300? Sim. E é isso que eu quero? Não. Eu quero que ela comece em quanto? Em 150. Então, ó, se ela vai começar em 150, a gente só inicializa ela com 150. Então, ela vai até quando? Menor que 300? Menor ou igual, porque eu quero mostrar o 300. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir também. Só que quem que eu vou imprimir? Minha variável que está contando, ó. Agora aqui, vocês já devem estar coçando para executar. Se vocês executarem aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer o famoso loop infinito, né? Por quê? Porque, lembra que eu falei para vocês que essa condição precisa ser válida para ser executada? Então, para a gente poder parar a minha estrutura, essa condição precisa ser falsa em algum momento. E o que ela precisa ser falsa? Ela tem que ser maior que 300, ou seja, ela tem que ser 301, por exemplo. Só que aqui dentro dessa minha condição, em momento algum, eu estou modificando o meu j. E aí, por eu não modificá-lo, o que acontece? Ele vai ser sempre igual a 150. Então, ele sempre vai imprimir aqui, ó, 150, 150, 150, 150. Eu preciso modificar. E aí, a forma mais simples de modificar é somar esse j mais 1. Por quê? Porque primeiro ele vai imprimir com 150. Depois ele vai imprimir com quanto? 151. 151 é menor que 300? Ele imprime. Então, ele vem aqui. 151 mais 1, 152. No Java, tem uma forma mais simples de descrever isso aqui, que é o mais, tá bom? Então, J mais. Vamos executar para a gente ver se o professor não esqueceu nada, né? Vamos testar. Então, ele imprimiu o primeiro, ó. Vamos fazer só um teste aqui, ó. Antes de escrever, só para a gente imprimir aqui, para a gente poder saber onde é que tá, né? Então, com while, ó, tá bom? Com while e com o for. Pronto, só para a gente ter uma ideia, né, de onde é que está começando e parando. Então, vamos lá, ó, com for, ó. Aqui, ó. Então, aqui ele começou com while, ó. Com while, 150 e 300. Professor, mas o for é muito mais fácil, foi o que eu falei para vocês. O for ele é mais simples porque eu sei de onde ele vai começar até onde ele vai terminar. Mas e se eu não soubesse? E se eu precisasse perguntar para ele, para o usuário, você quer continuar? Sim. Você quer continuar? Sim. Então, eu teria que fazer uma modificação e usar o while, porque o for não me permitiria. Tá bom? Então, com isso aqui, a gente fecha os 3 exercícios que eu tinha colocado para vocês. Com isso aqui, a gente dá uma revisão geral de como programar, uma noçãozinha introdutória, né, para a gente entrar na parte de orientação a objetos. Tá bom? Era o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Lembre, dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo sempre.
Bons estudos e até as próximas aulas. Até mais, pessoal. Tchau!